nessa última noite, como não é diferente do que tem acontecido já há algumas semanas, o Senhor tem tratado no meu coração e eu decidi compartilhar, não é? Afinal de contas, nós temos vivido, não sei, se você está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, não é? Estamos todos reunidos aqui nesse lugar onde o amor, a palavra de Deus, o amor de Deus, a presença do Senhor se manifestam através da sua palavra, da sua unção. Você está feliz em estar aqui essa noite? Ou essa manhã? Ô, glória! Amém, amém, amém. Aleluia! Não sei você, mas como eu tenho ficado constantemente orando ao Senhor, às vezes eu não sei se eu durmo hoje ou se ontem eu acordo hoje, né? A gente vai buscando ao Senhor e emendando, porque o Senhor nos fortalece, nos anima. Está sendo construída em nós, irmãos, algo tão precioso, tão poderoso. Você está aí, prontinho para receber? Para compartilhar, não é só receber, mas dar também, compartilhar daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Temos tido quintas-feiras gloriosas e poderosas. Nós temos aí as nossas quintas-feiras de Doutrina em Foco falando sobre a adoração por meio da música. Sabemos que a adoração não é somente música, não é somente através dos instrumentos, mas aprove a Deus que nós também aprendamos e possamos vivenciar algo extraordinário que acontece por meio da música, quando adoramos por meio da música. Amém? Aleluia! E no domingo também, pastor Zenilton, uau! Tivemos uma conferência aqui no último domingo. Quem esteve aqui pôde receber, não é? Ou estar junto desse banquete extraordinário. Eu gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia. Hoje você não tem a cola, mas é porque estamos indo para um tempo muito melhor, irmãos. Você está feliz? Vocês que nos visitam, estamos em reforma. Aleluia, chegou um novo tempo, não é? Estamos ampliando as estacas da nossa tenda. Coisas extraordinárias estão acontecendo, a começar pela nossa reforma. Eu não sei você, mas o meu coração está muito alegre. Aleluia! Glória a Deus. Você pode abrir aí a palavra, a sua Bíblia, seja nos meios eletrônicos ou se você trouxe a sua Bíblia de papel. Lá em Isaías, por favor, no capítulo 30, o versículo 29 diz... Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou seguir o fluxo daquilo que o Espírito vem tratando comigo. E o que eu venho vivendo, porque é impossível que você tenha estado aqui ao longo dessas últimas quintas-feiras e não esteja vivenciando, experimentando algo extraordinário daquilo que estamos aprendendo por meio da palavra e do Espírito, amém? Diz aí, um cântico haverá entre nós, como na noite em que se celebra uma festa santa. E alegria de coração, oh aleluia, como daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Glória a Deus, porque hoje tudo isso habita em nós. Nós somos o templo, nós somos aqueles que tem agora essa rocha no nosso coração. Adoramos, entramos com flautas, não é? Ou vivemos cantando e adorando ao Senhor, independente de instrumentos, mas com instrumentos. E tudo isso onde quer que nós estejamos. Estamos reunidos aqui nesse lugar e o poder de Deus, eu creio, nessa manhã, se espalhará, não é? Encontrará lugar à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, atrás de nós. Quem estiver ao nosso redor será impactado pelo poder do Altíssimo que habita em nós e flui de nós nessa manhã, amém? A adoração, irmãos, pela música é exatamente como nós vemos, não apenas nesse versículo, alinha os nossos corações e o céu. Sabe quando nós dizemos, eu não sei se a gente subiu, se a igreja subiu, se o céu desceu? É exatamente o que acontece quando você se conecta em espírito, como adorador, em espírito e em verdade. É isso aqui que nós estamos vivendo. E em relação à adoração por meio da música, também faz com que nós vivamos essa realidade de alinhamento entre céu e os nossos corações. Uau! Eu tenho aprendido isso nesse lugar com mais detalhes, irmãos. Porque não que nós não soubéssemos, porque nós lemos a nossa Bíblia.
Mas quando isso vem mastigado, quando isso vem pela instrução, não é? De mulheres e homens inspirados pelo Senhor, que buscam, que se debruçam no aprendizado daquilo que pode nos trazer benefícios, nós estamos caminhando para um bom caminho e aprendendo a respeito da adoração pela música, essa ligação entre o céu e o nosso coração e o céu, cada quinta-feira de Doutrina em Foco tem sido uau! Porque eu não sei vocês que nos visitam, é isso que tem acontecido a cada quinta-feira. É uau! É o céu sendo ligado ao nosso coração, o nosso coração ligado ao céu, trazendo e manifestando coisas extraordinárias. Eita glória! Sabemos, repito, que não é apenas a música. Mas a música como adoração, irmãos, não é uma linguagem estética, não é uma linguagem apenas física, de ritual, de toques em instrumentos, ou apenas da nossa voz, não. É uma linguagem espiritual. Eu tenho vivido isso, você tem vivido isso, que faz com que nós possamos viver o poder de Deus real e absoluto aqui na terra. Ele traz a adoração em espírito e em verdade, como nós estamos aprendendo, e através da música, traz sim, faz com que nós possamos lidar. Ouça essa palavra, solte suas pedras. Nós estamos lidando com o céu aqui na terra, quando adoramos também através da música. Quando eu entendi isso, uau! Sabe aqueles momentos que a gente às vezes tropeça? Em momentos de autoridade, em momentos de milagres, em momentos de ver Deus agir. Agora nós canalizamos o nosso entendimento por meio da palavra de Deus, da instrução da palavra, e podemos entender, uau, a gente pode viver isso em todo o tempo. Aleluia! É isso que nós temos aprendido nas quintas-feiras. No domingo, naquele domingo onde o pastor Zé Nilton ministrou a conferência extraordinária, é só uau. Eu só consigo dizer uau. Uau. É extraordinário demais. Sabemos que a adoração não é só isso que acontece no culto, irmãos. Mas você viu o que aconteceu aqui agora? Esse momento também é poderoso. Também é real. E também manifesta experiências espirituais extraordinárias. É por isso que nós temos ouvido, e de fato precisamos viver isso, não tratando esse período da música como um período de música apenas, não. Ou só um período de, mais um período, esse daí eu vou chegar logo depois. Nós já ouvimos isso aqui. Alguns ministros têm nos ensinado, e nós temos percebido que não podemos tratar esse momento de música como, eita, eu posso chegar 15 minutos depois ou 10 minutos depois, porque é só o período do louvor. Não, irmãos. Esse é o período que pode abrir caminho na sua realidade, na minha realidade. Realidades, às vezes, onde a pressão faz com que você endureça o seu coração para a palavra que vai ser ministrada. Mas o momento da música consegue derrubar isso. Consegue abrir um caminho no físico, no racional, naquilo que incomoda, às vezes, inclusive nas emoções. E aí ele, de fato, esse peso, esse bloqueio pode ser rompido. Se você entende o momento da música como um momento de adoração real e verdadeiro, que você pode experimentar também e se permitir, porque o poder de Deus se manifesta, sim, também através da adoração pela música. E aí, sim, nós nos tornamos solo fértil. Para quê? Para a boa semente que vai ser ministrada. Alguns de nós nos rendemos a esse momento aqui, hoje e agora. O momento da música, da adoração por meio da música, que como é que eu vou dizer? Um privilégio que nós temos aqui na nossa igreja. Exatamente. Nós podemos nos abrir, nos permitir. Use essa palavra, nos permitir. Eu tenho aprendido, estudando, que existem 3 situações que nós precisamos vivenciar para alcançar o inalcançável de forma natural. Uma delas é condição, propósito, e a outra é permissão. E somos nós quem nos permitimos. Nesse caso, eu e você precisamos nos permitir entender e nos permitir vivenciar o extraordinário que pode acontecer nos momentos, também na igreja, onde a adoração pela música abre caminhos para que a palavra alcance aquilo que precisa alcançar na nossa vida.
Não é fácil falar sobre isso nos últimos dias, sem que as emoções venham, porque eu tenho vivido momentos extraordinários de cura, de força, de um novo entendimento de autoridade, dessa conexão mesmo, de lidar mesmo com o céu na terra, por conta da adoração. Porque, sim, ela pode abrir esse caminho na nossa vida para aquilo que Deus quer fazer. Sabe, quando... Assim como nós temos visto aqui nas quintas-feiras, não é? Nas doutrinas, nas quintas de doutrina em foco, assim também nós entendemos que como nós fomos criados, não é? Deixa eu colocar da maneira correta. Nós vimos aqui, principalmente na ministração onde Michela falou sobre a gênese da adoração. Uau! De novo, uau! Eu ficava assim, uau! Não ficava. Eu me controlei. Eu ficava por dentro, ok? Mas quando nós entendemos que quando nós, de fato, experimentamos ou temos a experiência de viver como adoradores que fomos criados para ser, uau! Aleluia! Porque a adoração permite mesmo que o Espírito dialogue, tenha comunicação, converse com o Eterno. É isso que nós chamamos de céu na terra. Sabe aquele culto quando você se rende, desde o momento da adoração pela música ou através da música, se rende, se abre. Aquele culto você vai dizer, hoje o culto foi céu na terra. Uau, aleluia! Mas é isso que eu tenho aprendido. Mas você já não sabia? Sim, mas é como eu falei, cada detalhe que tem sido observado, que tem sido trazido, estudado por cada um que tem ministrado a nós, irmãos, pode ser, de fato, aquela pedra num caminho certo, direto, até o que Deus tem para você e para mim. E eu não vou mais abrir mão disso. Por quê? Porque é um canal de alinhamento. Essa adoração, inclusive por meio da música, ela afina os nossos pensamentos, ela afina nossas almas. A intenção não é que a respeito da vontade de Deus, como lidarmos com todas essas coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 10, se você puder abrir, mas também pode deixar que eu vou ler para que nós possamos avançar. Hebreus, no capítulo 10, o versículo 22 diz, acheguemo-nos com um coração sincero, com plena certeza de fé. Quando nós tratamos de adoração, de sermos adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, estamos falando dessa plena certeza de fé. Fé está misturada ou faz parte desse mover, desse estar vivendo o que fomos criados para viver. Com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, olha o que a música consegue quebrar. Ou a adoração por meio da música. Esse momento, que às vezes a gente acha que é só mais um momento, muitas vezes quebra esse bloqueio. As fortalezas que se levantam contra o conhecimento da palavra de Deus são quebrados nesse momento. E aí diz, e o corpo lavado com água pura. Por quê? Porque essa adoração, inclusive por meio da música, ela cria um ambiente de resposta. Amém. Você quer resposta? Abra-se desde o momento onde a música, como expressão, não é, de adoração, é vivido por nós. Ela cria um espaço para quê? Para que o céu se manifeste na sua vida e na minha vida como consolo, como direção, como cura, como poder. Muitas pessoas não percebem, mas quando se abrem para o momento, não é esse momento de adoração por meio da música, já são curadas naquele momento. Já recebem alívio naquele momento, já são ali ou já estão, não é? Liberados para o que Deus vai fazer por meio da sua palavra, desde o momento da música, desde que nós possamos experimentar esse momento. Lá em Salmos, no capítulo 68, verso 35, diz, Deus é tremendo no seu santuário. Aleluia! Você e eu somos o santuário. O Deus de Israel dá força, poder a seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia! Então, a música, sim, por meio, ou a adoração por meio da música, é essa chave, mas ela é muito sensível. Nós precisamos, de fato, honrar, não é? Esse tempo de adoração merece a nossa honra também.
o nosso reconhecimento, o nosso respeito. Por quê? Porque vai desbloquear, às vezes, atmosferas espirituais que começam por dentro, ou que estão no nosso entendimento, no nosso pensamento, nas nossas emoções, e está tudo embaraçado, e está tudo embaralhado, mas se você se rende, é possível ver o caminho se abrindo até o seu coração, até o seu entendimento, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer, se nós nos abrirmos para isso. Gente, como eu falei, não é fácil falar sobre essas coisas ao longo desses dias em que eu tenho experimentado tudo isso, sem as emoções aflorarem, mas eu disse ao Senhor, Senhor, eu preciso. Porque, de fato, é como dizer, Senhor, eis-me aqui. Mesmo quando eu não tenho palavras ou quando você não tem palavras. É como se nós disséssemos, Senhor, recebe tudo que eu estou pensando, tudo que eu tenho para você, por meio dessa canção, por meio dessa música. Às vezes você não tem palavras, aí nós sabemos que podemos cantar também em espírito. Quando você não sabe como orar como convém, você pode, inclusive, entoar canções em outras línguas. Mas também por meio de mensagens ou de adoração cantada. Às vezes você está adorando, eu não sei você, irmãos, mas quantas vezes eu já me peguei e já ouvi pessoas, não apenas do meio cristão, mas isso é tão poderoso, é tão glorioso, que muitas vezes você escuta pessoas, no meio dos momentos onde elas estão fazendo algumas coisas, cantarolarem algumas coisas que às vezes elas nem sabem o que é. Aí eu não sei a letra da música, mas fica lá. Eu sou péssima para letra, mas a canção está aqui. E às vezes, quando eu mais preciso, ela flui. Eu tenho percebido isso. E tem mudado toda a minha história. Tem mudado os meus dias, tem mudado a maneira como eu me relaciono, entendendo que lidar com o céu não é só de uma maneira, mas são muitas, inclusive por meio da adoração através da música. É extraordinário. Aleluia! E como é que a gente toca isso pela fé, ou como é que podemos entender isso, ou como é tocado pela fé? Nós vimos, salmos falam ou revelam o poder da adoração já desde o Antigo Testamento. E aí é em meio a qualquer circunstância, irmão. Não é só quando tudo está bem, mas é em meio a qualquer circunstância. Nós vemos o rei Davi, não é? E Davi, aquele mesmo que tocou para Saul, onde o espírito o atormentava, aquele espírito contrário a Deus o atormentava, Davi toca, não é? E a adoração por meio da música dissipa a atmosfera de tormento. Aleluia! Aleluia! Ele também escreveu salmos, ou a maioria dos salmos, que são de fato orações cantadas, que são de fato o coração dele elevado a Deus em adoração. E aí nós vemos que também em tempos de dor, em tempos de conflito, também em situações extremas, se você abrir no Salmo 22, o verso 3, nós sabemos que existe aí uma profecia ou algo explanando sobre o que aconteceria, não é, com Jesus, mas o que eu quero trazer aqui é que, ainda que nesse momento ou não, em situações contrárias, ele diz, tu és santo, ó tu que habitas entre os louvores de Israel. Lembra que antes nós lemos o versículo que fala sobre o santuário e ele fala sobre ser santo de Israel e que hoje você é o templo, você é o santuário, ele é o seu Deus, ele está entoado em seu coração quando você o ergue em adoração, em música, em louvor, da maneira que você o louva, mas principalmente também através da música com cânticos, porque não é fácil louvar ao Senhor no momento onde a situação nos é contrário. Mas é nesse momento que você abre mão do visível, da circunstância, do físico, do emocional abalado e diz, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é o meu tudo. E, de fato, começa a lidar com o céu. Salmos 42, ou em Salmo, não é? O capítulo 42, no versículo 5 diz, por que está abatida, ó minha alma?
E por que te perturbas em mim? Você vê que ele entende que quem conhece a Deus não é a alma propriamente dita, mas ela pode participar desse conhecimento, dessa vida em plena expansão, de dentro para fora. E aí ele diz, por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Porque ainda o louvarei. E o louvarei no espírito, que sempre louva ao Senhor, mas também com a minha alma. Quando esse caminho é aberto, de dentro para fora, vem o poder do céu que habita em nós. Amém. E contagia, inclusive, a nossa alma e toma conta também do nosso físico, trazendo cura, trazendo regozijo, trazendo do céu aquilo que é real para nós. Amém. Em Salmos 34, o verso 1 vai dizer, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Amém. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Irmãos, é visível que adorar com música não é negar a dor. Não é negar a circunstância. É como a fé. Mas, de fato, é declarar que a circunstância, a dor e a situação não têm a última palavra. E isso é fé genuína, operando através de você, do seu coração, através da sua voz, através da sua expressão com cânticos, através da adoração que vem de dentro, não da circunstância. Então, de fato, declarar essa adoração, o seu amor, não é negar a dor, não é negar a circunstância, mas guarde isso no seu coração. A adoração não faz com que você negue a circunstância, mas ela diz que a circunstância não tem a última palavra sobre a sua vida. Você traz do céu para a sua vida, para aquilo que está acontecendo, a manifestação do poder que transforma todas as coisas. Amém. Aleluia. Aleluia. De fato, irmãos. Há uma passagem que fala que quando nós louvamos e adoramos, é como se o Senhor recebesse como sacrifício de aroma suave. É como se o incenso agora, não é? O incenso era colocado por meio do cheiro, né? Daquela fumaça que subia. Agora esse aroma, essa fumaça sobe de você, de mim, para o céu. Quando nós adoramos, o incenso do templo, que é você, que sou eu, sobe agora do nosso espírito, através da nossa adoração, por meio da música. Irmãos, a música ela não preenche espaço. Não sei o que fazer, vou cantar. Não, ela transforma o espaço espiritual ou o momento em que você e eu possamos estar vivendo e passando. Então, quando a gente se rende, ou seja, se render, inclusive no momento da adoração, inclusive no culto, no tempo, não é que é dado de adoração por meio da música, não é a arte, ninguém está atuando. Nem você quando se rende. Perca o receio, perca aquilo que você chama de timidez ou vergonha, você não está atuando. É um sacrifício, inclusive, do que você acha. Você está sacrificando aquilo que você pensou durante tanto tempo. Você está sacrificando e sacrificando a Deus. E isso sobe como sacrifício agradável a Ele. É abrir a boca, mas não permitindo que apenas voz flua. É permitir que o coração saia. Amém. Lembra do que o pastor Zenilton falou a respeito daquele bálsamo que Maria derrama sobre Jesus? Quando ela quebra aquele vaso de alabastro, é como se ela estivesse abrindo aquilo que de mais precioso ela tinha. Senhor, olha aqui, eu tenho isso, eu juntei isso durante 1 ano. Mas eu rendo a minha vida, o meu esforço, o meu tempo, a minha fé, os meus recursos estão todos aqui porque eu confio em você. Nada é mais importante que o Senhor. Nada é mais importante do que estar, do que viver a sua presença. Nada é mais importante. Nada é mais caro. Nada é mais precioso. Não existe. Eu encontrei o que de mais precioso eu precisava para viver tudo o que se pode viver aqui na terra, desfrutando do céu aqui na terra. E é por meio da adoração a tua presença.
ampliar, não é? Para que todos possam ver. Deus é real. Aleluia. Como é que isso vai ajudar você e eu no nosso dia a dia? Eu acabei de lembrar sobre Saul, não é? Lá em Samuel a gente vê isso. A música ali, a adoração por meio da música regula afeto, regula, acalma emoções, acalma sentimentos, pensamentos. Se você entra ansioso e se abre ao momento da adoração por meio da música, você vê que a ansiedade ela vai passando, o caminho vai sendo aberto. Você chega, às vezes, abatido, triste, e o louvor te ajuda a se levantar. Exatamente como nós vimos acontecer com Saul. Quando Davi tocava em adoração, porque não era apenas... Davi não estava tocando a harpa apenas, que expulsava, não é o espírito maligno, não. Ele estava entregando aquilo que ele acreditava, a adoração dele por meio daquele instrumento, de fato, expulsava, porque quando Deus está presente, os outros espíritos ou inspirações não podem permanecer. A luz, ela afasta as trevas. O poder de Deus afasta o mal. E por meio da adoração é possível ver que isso acontece. E se nós nos rendemos a esse momento, também na igreja, no momento da adoração por meio da música, isso acontece conosco. Os sentimentos ruins se dissipam, é como se nós, de fato, vivêssemos uma atmosfera diferente. É como se houvesse um transporte, não é uma ilusão, é real. O céu, você começa a lidar com o céu aqui na terra. Agora imagine se nós pudermos ampliar isso para o nosso dia a dia. Diz lá em 2 Samuel 18, 23, que Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava. Aleluia! Entende que a adoração por meio da música não é apenas som, não é apenas toque. Não, não é. Você vê aqui atuando como bálsamo. Como bálsamo que expulsava, não é? Aquilo que não era, de fato, para estar naquele local. Deus não divide, nós ouvimos isso também. Aqui, não me lembro agora quem foi, em qual quinta, mas Deus não divide o espaço dele com ninguém. E, agora, fique atento. Isso daí eu sei que nós ouvimos aqui. Se não me engano, foi o nosso pastor que falou. Também pode fazer a conexão com o inferno. Ou com inspirações, ou com atuações de influências que são da parte do diabo mesmo, de Satanás. Porque assim como a música feita em prol, não é? Ou com a inspiração de adoração do coração acertado em Deus, pode fazer a conexão do céu conosco aqui na terra, assim também a influência da música de forma que a influência do mundo... Quem é o que rege o sistema do mundo, irmãos? Satanás. Então, pode ser aquela pessoa com melhor boa vontade, ou maior, não sei como é que fala isso, mas pode ter, né, mais boa vontade do mundo. Mas se está no mundo, cria músicas, existe uma influência daquele que rege o sistema do mundo. Por isso que, algumas vezes, você vai ver que, a partir do momento, e isso foi nosso pastor que falou, acho que na primeira quinta, você pode ver que vai mexer no ambiente, vai mexer na sua alma. É por isso que, às vezes, mexe com as emoções. Você ouve determinados tipos de música, ainda que pareçam românticas, irmãos. Mas você ouve e sai daquele momento, entrou naquele momento de boa. Vou ouvir uma música romântica. Sai dali e o desequilíbrio se mostra. Às vezes, a pessoa sai enfraquecida. Ouve aquela música, poxa, quem dera minha vida fosse assim. Quem dera o meu casamento fosse igual dessa música. Quem dera, se estivesse louvando, estaria fortalecendo o seu casamento. Amém. Estaria se fortalecendo. Por quê? Porque a música é uma chave espiritual. Ainda mais em relação à adoração e trazer influência. Ela pode abrir portas do céu. Eu vou usar essa expressão, tá? Pode abrir portas do céu, mas também pode escancarar a janela da sua alma para influências do maligno.
E a gente vê isso claramente. Se a adoração é verdadeira, então, irmãos, então ela vai abrir porta no seu entendimento, caminho no seu entendimento, no seu raciocínio. Vai destruir fortalezas. Para quê? Para que a palavra atravesse. Amém. E alcance o seu entendimento, o seu coração e as suas emoções. Amém? Eu gostaria que o Ministério de Música pudesse me ajudar, por favor. Aleluia. Aleluia. Deixa agora que o louvor possa não apenas ser tocado ou você cantá-lo, mas se permita envolver, porque isso vai te alinhar àquilo que foi ministrado e também vai curar situações, amém? Não é sobre nós cantarmos juntos hoje, pelo contrário, é sobre você tocar e se deixar tocar pelo céu. Vamos fazer esse exercício de fé nessa manhã? Michela ministrou sobre isso, acho que foi na última quinta-feira. Então, que hoje nós não sejamos espectadores. Foi assim que começou, isso pulou para dentro de mim. Que nós não sejamos espectadores do momento de música, de louvor, mas que nós possamos nos envolver. Cada um de nós possamos deixar, então, a música nos levar ou trazer o céu para onde o seu coração está, para onde o meu coração está, porque vai selar o que nós ouvimos. Quem esteve aqui nas quintas-feiras vai ajustar. Ainda falta, ainda tem quinta-feira. Aleluia. Ô, glória! Então, porque esse poder que há na adoração por meio da música é exatamente como esse equilíbrio no meio do caos. É como se, de fato, e é isso que eu creio. Você pode se colocar de pé?